Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Quarto ano, nesta aula nós vamos estudar um pouco sobre a história. A memória resgata a nossa história. O que quer dizer isso? O que vem à cabeça de vocês quando leem esta frase? A memória resgata a nossa história. Através de documentos, através de imagens, né, de fotografias, através de relatos também contados pelas pessoas, nós temos acesso à história, nós relembramos a história. As pessoas, elas têm diferentes origens, culturas e histórias de vida, né? E nós temos conhecimento da história dessas pessoas ou da história dos nossos antepassados, dos nossos bisavós, né? Através destes documentos históricos ou de relatos históricos. Esses documentos históricos podem ser fotografias, podem ser jornais, podem ser diários, né? Podem ser livros, imagens, já através do momento em que a gente escuta uma história de alguém. Tudo isso, gente, a gente está resgatando história. Através de imagens, através de fotografias também, a gente consegue perceber as alterações de uma determinada paisagem. Quando a gente analisa, né, imagens de diferentes períodos de um mesmo lugar, a gente consegue perceber o que mudou neste local, né, como que o ser humano interferiu neste local, interferiu nessa paisagem e fez essas transformações, essas modificações. Como a gente pode ver por essas duas imagens aqui, que é o viaduto do Chá, em São Paulo, e o mesmo local, né? De 1892 e de 2012. O que vocês conseguem perceber de diferente nessas duas imagens? Eu consigo perceber um monte de coisas diferentes, né? Desde as construções, né? A gente observa que não existiam prédios na imagem de 1892, tinham menos construções, né? E também da arborização, da vegetação que está neste local, da iluminação pública, né, dos veículos, né, que estão nas ruas. Então, através de imagens, a gente consegue conhecer a história, entender a história, né, e saber como que aconteceu essa história e quais foram as mudanças que aconteceram. Por meio da linha do tempo, gente, é possível organizar os acontecimentos de um período na ordem em que eles ocorreram. O que é uma linha do tempo? É quando a gente vai colocando as datas e colocando os acontecimentos nestas datas. Como a gente observa aqui, nessa linha do tempo da Júlia, né? Observa em 2010, foi o nascimento da Júlia. 2012, ela estava com a avó. 2014, ela foi para a praia, olhem a foto. 2016, a gente pode entender que ela teve um irmãozinho. E 2018, ela ganhou um cachorro. Então, essa é uma linha do tempo. E a linha do tempo, ela serve não apenas para retratar, né, fatos da nossa vida. A linha do tempo, ela pode retratar também fatos acontecidos na história do mundo, na história do Brasil, na história de um determinado local. Ela serve para destacar eventos mais importantes também. A linha do tempo ela pode ser dividida de várias formas, de ano em ano, de 10 em 10 anos, de 100 em 100 anos, por exemplo. Vai depender do objetivo que essa linha do tempo está sendo criada, está sendo traçada. Observem essa linha do tempo dos períodos da história do Brasil. Observem aqui que 1500 marca o quê? Descobrimento do Brasil. 1517, franceses realizam contrabando do pau-brasil. 1530, início da colonização. Então, cada data tem um evento importante, marca um período importante da história do Brasil.
Os lugares também têm história. O lugar onde você vive tem uma história, né? O bairro onde você vive, a rua onde você vive, a cidade onde você mora tem uma história, não surgiu do nada. Foi uma construção social, foi uma construção histórica. No passado, os habitantes adaptaram esse lugar conforme suas necessidades e valores culturais da época. Mas os lugares não são sempre os mesmos. Estão em constante mudança para atender as pessoas que o habitam. Por exemplo, o bairro onde você mora, ele não era como ele está atualmente. Ele foi sofrendo modificações, sofrendo transformações. O ser humano foi se apropriando deste local, se apropriando dos recursos naturais, né, para adaptá-los às suas necessidades. Para conhecer um pouco da história do lugar onde vivemos, é possível coletar informações em diferentes tipos de documentos, fotografias, livros, jornais, entrevistas, depoimentos, construções, cartas, obras artísticas, entre outros. Inclusive, gente, o depoimento das pessoas é extremamente importante, principalmente o depoimento dos mais velhos, né? Porque eles já viveram aquela história. Então, é extremamente importante a gente valorizar a história dos mais velhos, valorizar os mais velhos, porque eles possuem um grande arcabouço histórico, né? Um grande conhecimento da história, da vivência, de experiências vividas também. Nessa imagem aqui, estou trazendo, né, dois tipos de documentos históricos que servem como fonte de análise, né, para a gente entender e para a gente conhecer a história. Neste primeiro aqui, A Plebe, é um jornal paulistano, em edição de 21 de junho de 1919. Jornais e revistas são documentos importantes para o trabalho de pesquisadores que podem conhecer aspectos do cotidiano em outros períodos da história. E na imagem de baixo tem Praça da Catedral, atual Praça Dom Pedro II, em Maceió, Alagoas, de 1915. As fotografias também contribuem para que possamos conhecer a história de um lugar, pois registram transformações na paisagem. Como vocês acham que está essa praça atualmente? Vocês acham que ela ainda está dessa maneira, deste jeito? Eu acho que não. Acredito que ela já sofreu muita mudança, né? O asfalto está diferente, a iluminação também, construções também, né? Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a história do Rio de Janeiro, uma importante cidade, né, aqui no Brasil, e que inclusive foi a capital do Brasil por um período, né? Em meados de 1500, meados quer dizer mais ou menos, tá? Em 1500, uma expedição portuguesa que explorava o litoral passou pela entrada de uma baía. Baía, gente, é quando o mar adentra uma porção de terra, tá? Os portugueses, a princípio, imaginaram ser a foz de um grande rio, o que viria a ser desmentido depois, e como era janeiro, chamaram o local de Rio de Janeiro. Nesse lugar habitavam os tamoios, que eram indígenas. Eles chamavam o local de Iguambara, que significa braço de mar, origem da palavra Guanabara. Em 1555, os franceses também tentaram se instalar nessa região. Os franceses, gente, eles tentaram fundar uma colônia na cidade que hoje corresponde ao Rio de Janeiro. Tanto franceses quanto portugueses se aliaram aos indígenas para tentar dominar essa região. Os portugueses expulsaram os franceses em 1565 e após essa expulsão foi iniciada a construção de uma fortificação na entrada da Baía de Guanabara. Nascia assim a cidade São Sebastião do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né?
Então observem como que surgiu a cidade do Rio de Janeiro, como que ela foi construída, né? Nós vamos ver daqui a pouco que essa cidade foi palco de importantes acontecimentos. E essa cidade, inclusive, como nós já vimos, né, sediou a capital do país por um longo período, inclusive, né, de 1763 até 1960. Nessa imagem aqui, turma, nós temos mapa da Baía de Guanabara, temos o Forte de São João, Forte Laje, Forte de Santa Cruz. O forte, gente, era uma edificação construídas para fazer a proteção do local, para fazer a proteção daquela região. Atualmente ainda existem fortes no Rio de Janeiro que são importantes pontos turísticos na cidade, como o Forte de Copacabana, por exemplo, né, e o Forte de Santa Cruz, que são importantes, né, como fontes históricas para que os turistas possam conhecer um pouco tanto a história do Rio de Janeiro quanto a história do Brasil. Os fortes foram construídos em locais estratégicos para proteger a cidade dos ataques dos franceses e holandeses. No centro, né, ao centro, mapa da Baía de Guanabara, confeccionado por Luiz Teixeira no século XVI. No século XVI, as ruas do Rio de Janeiro eram bem pequenas, gente, não tinha saneamento básico, o Rio de Janeiro era uma cidade bem atrasada, se comparadas às cidades europeias, o que dificultava a locomoção das pessoas de um lugar para o outro. Após 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a cidade foi elevada à capital do reino. O que aconteceu? A corte portuguesa, a coroa portuguesa, o governo de Portugal, saiu de Portugal e veio para o Brasil e se instalou no Rio de Janeiro. Quando a família real chega no Rio de Janeiro, a cidade vai passar por um grande processo de desenvolvimento para agradar a família real. Vai haver várias construções, vai haver um grande processo de urbanização também na cidade, né? Grandes obras arquitetônicas, a construção de bibliotecas. O Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império e viveu um período de grande processo. Atualmente, o Rio de Janeiro conserva muitas obras de séculos passados, preservando a sua história, como é o caso do Paço Imperial, local de grandes acontecimentos na história do Brasil. Nessas duas imagens aqui, está retratando o Paço Imperial, tá bem? Imagem 1 e imagem 2. O Paço Imperial ele foi construído em 1743, na época do Brasil colonial. O Paço Imperial, localizado no Rio de Janeiro, já foi a casa de vice-reis e sede do governo imperial até a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. A foto 1 mostra o Paço Imperial por volta de 1840 e a foto 2 mostra o Paço Imperial em 2017. Então, observem as mudanças, as transformações, né? As paisagens, as imagens, elas trazem para a gente as transformações ao longo do tempo. A gente tem que lembrar que essas transformações que ocorrem nas paisagens não são sempre pela interferência humana, elas ocorrem também pela interferência da própria natureza. Claro que a interferência humana, gente, é mais rápida, né? É mais veloz. E nós sabemos que o tempo inteiro o ser humano ele está adequando o espaço às suas necessidades, às necessidades da sociedade. Bom, finalizamos então a nossa aula, turma. Façam registros no caderno, tá bem? Anotem aquelas informações mais importantes e copiem as perguntas também no caderno. Façam com muita atenção, tá? Se tiver dúvidas, voltem na videoaula, tá bem?
E, de novo, é muito importante fazer registro do conteúdo no caderno para fixar melhor na cabeça. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.